Pessoal, vamos lá então. A nossa primeira aula de introdução a paradigmas de linguagem de programação. Nós vamos ver alguns conceitos básicos, como o conceito e o papel das linguagens de programação no processo de desenvolvimento de software, que é um papel bem importante, né? Então, assim, ó, o objetivo da linguagem de programação não é nada mais que tornar efetivo o processo do desenvolvimento de software, né? Pois o processo de desenvolvimento de software, ele visa toda aquela questão da manutenção de software de uma forma produtiva e com garantias de padrão e qualidade. Que a gente conversa bastante a questão da qualidade, né? Porque a qualidade em um software não quer dizer, na verdade, a qualidade de um software está atrelada não apenas à metodologia ao qual vocês utilizam, né, mas também à forma que vocês desenvolvem o código, desde a parte de indentação e todas as outras partes que nós vamos ver agora. Dentro das propriedades desejáveis de um software, nós temos a confiabilidade, a manutenibilidade, a eficiência e o desempenho. O que seria a confiabilidade? O que é confiabilidade? Confiabilidade é se um software ele é confiável, ou seja, ele sempre vai dar a mesma resposta, independente do seu tempo de uso, mas para aquele valor de entrada, ele vai fazer o seu processo e vai dar sempre as mesmas saídas. Então, para um conjunto de entrada, ele vai gerar o seu conjunto de saída correto, né? Então, isso é um software confiável. E o que seria a manutenibilidade? É a questão de vocês poderem... como é que eu vou falar? Corrigirem erros, tá? Ou acrescentarem novas funcionalidades de uma forma simples. Ou seja, vocês vão ver o código já criado e conseguem, com base nisso, entender aquela codificação e poder corrigir os erros. E eficiência. O que é um código eficiente? Código eficiente pode ser aquele código que gera um resultado num tempo esperado. No nosso curso, nós não temos a disciplina de... Como é que é o nome da disciplina agora? Que me fugiu o nome. Complexidade de algoritmos, tá? Mas se nós tivéssemos a disciplina de complexidade de algoritmos, nós julgaríamos cada trecho do código de vocês e saberíamos o tempo de resposta do código. E com isso nós poderíamos analisar alguns trechos que poderiam ter um tempo maior e refatorar ele para tornar mais eficiente. E na questão do desempenho, o que seria o desempenho? Pense só, eficiência, tá? Desempenho. Desempenho também está atrelado à velocidade, né? Ou seja, se ele faz de uma forma correta, se ele não fica utilizando muitos recursos do hardware de vocês. Aqui nós temos um exemplo da questão da legibilidade, que nós fazemos uso de marcadores de blocos. O que são os marcadores de blocos? A gente também podemos chamar, na verdade, de indentação do código. Eu sei que vocês na disciplina de algoritmos lá, a professora Daniela cobra bastante isso, que é a indentação do código, né? Quem consegue entender um código, o qual está todo alinhado à esquerda, ou todo alinhado à direita? É bem difícil, né? Então a gente sempre faz assim, ó. Nesse caso, desse exemplo, tá? Nós não temos chaves. Tá? Para abrir, dizendo que está iniciando o nosso if ali, e onde está fechando o if. Mas eu consigo entender que lá eu tenho do lado esquerdo o início do if, com uma condição que se o x é maior que 1, eu vou entrar em outro laço, vou entrar em outra condição, em outro if, verificando se o x é igual a 2, então para ser atribuído para o x3. Se não, o x é 4. Mas com a indentação, eu já consigo entender que o if bem da direita, ele finaliza após o x receber o valor 3. O outro if fecha antes do nosso else. E o nosso else é o nosso exceção, né? Então, se o x for maior que 1, faz. Se não, já cai lá direto para o nosso else. E junto com isso nós temos os desvios incondicionais, chamados nossos goes to, né? Ou seja, go to vai para tal parte do código. É aconselhado utilizar um desvio condicional dentro de um código?
Não, né? Lá em Pascal se utilizava muito. É uma técnica bem recorrente, assim, o que a gente chama... Tu gerava quase que um novelo de lã. Tu começava a desenvolver o código, começava a executar o código, chegava em tal ponto lá do código que vocês tinham um desvio condicional para tal linha do código. Então pense só, tu estava lá no meio, vai lá para o final, quando vê, volta para o início, vai para o meio, vai para o final, vai indo e vai voltando o código, né? Se torna um código bem ilegível da questão de programação, principalmente para quem vai fazer uma manutenção desse referido código. E outras propriedades que nós temos ali, ó, que devem estar presentes nas linguagens de programação. Facilidade de aprendizado, tá? E outro ponto, excesso de características é prejudicial. Por que excesso de características eu estou falando aqui? Quais características nós temos ali, ó? Quando vocês programam lá em C ou em PHP, tá? Vocês podem fazer atribuições de valores, né? Ali nós temos 4 tipos de atribuições. Então pensem só. Quando vocês estão desenvolvendo o código de vocês, estão lá programando, ou seja, codificando, ou implementando, não implantando, né? Cuidado com a palavra, implementar. Nós temos ali, digamos, ó, a nossa variável C recebe C mais 1. Ou seja, recebe ela mesma e soma mais 1. No exemplo abaixo, eu tenho que C mais 1 igual a 1. Estou dizendo que o C vai receber seu próprio valor mais 1. É uma outra forma de fazer uma atribuição de um valor. E no de baixo, C++, tá? E na outro, mais C. No C++, eu pego o valor que está em C e acrescento, bem como na variável de baixo. São formas diferentes de fazer a mesma coisa. Lá na de cima, é a primeira linha, na verdade, do C, de atribuição, é igual à segunda linha. Já a terceira linha e a quarta linha são a mesma coisa também. Tá? Então, assim, ó, a forma que vocês codificam, que vocês implementam, ajuda também. Pensem só, vocês estão acostumados sempre a implementar usando C++ para incrementar uma variável. Daí tu vai lá e usa mais C. Por que vocês fizeram isso? Ou melhor, quem vai fazer a mantenibilidade do software de vocês, fazer a manutenção, ou vai acrescentar uma nova funcionalidade? Vai ter que sempre cuidar a forma que vocês estão codificando. Então, cuidado, né? Com boas práticas de programação, utilizem sempre variáveis condizentes com seus próprios nomes, né? Como eu sempre falo, não vão lá e utilizem uma variável como laranja, né? Use o nome laranja ou o nome de uma cor, uma variável, sempre condizente com o que está recebendo, né? Ou com o que ela vai fazer. E sempre utilize as mesmas formas de atribuição. Tá? Outro ponto é eficiência, que é a verificação da dinâmica dos tipos, que a gente vai ver na próxima aula, não. Isso, na próxima aula. Confiabilidade e tratamento de exceções, que nós já falamos. Questão da confiabilidade, sempre dar o mesmo resultado para aquele conjunto de entrada, e tratamento de exceções. O que é o tratamento de exceções? É vocês terem no código de vocês lá toda a parte do tratamento de exceções. Então, caso ocorra algum erro, vocês não vão deixar lá gerar um erro gigante no sistema de vocês. Vocês vão fazer o tratamento das exceções dentro dos sistemas de vocês. E aí existem várias técnicas, né? Tem um livro sobre padrões de projeto, que é bom olhar lá, tem vários exemplos da questão da confiabilidade, da questão do tratamento de exceções, entre outras. Outras propriedades desejáveis. Reusabilidade. O que seria a reusabilidade? Né, Lucas? É aquela questão de nós programarmos um código, ou codificarmos, e posteriormente poder utilizar o mesmo código em outro software, né? Então, quanto mais parametrizado, né, ou seja, mais, não posso dizer a palavra modular, né, mas se criarem funções bem modulares, bem parametrizadas, mais fácil é de vocês utilizarem elas. À frente a gente vai ter algum exemplo, na verdade, na próxima aula, que a gente vai ver sobre parametrização. A gente vê uma forma estrutural, passando as variáveis, e outra forma parametrizada, ou seja, eu vou passar parâmetros. Então eu sei que eu vou receber lá no meu parâmetro um inteiro, ou um float, ou um caractere, dependendo do que vocês desejam, né? Ou um vetor, e vou trabalhar com ele internamente. Então eu não vou fixar ele a apenas um código. Isso facilita bastante para vocês, depois na questão da programação.
Redigibilidade, tá? Isso tem a ver com os tipos de dados. Lá em Fortran, nós temos tipos de dados limitados, bem como nas outras linguagens, cada uma tem suas características, com seus limitantes do valor, do tamanho, na verdade, desses dados e dos parâmetros que vocês podem utilizar. E ausência de tratamentos de exceções. Isso nós temos em alguns tipos de linguagem, não são todas as linguagens que nós podemos ter todos os tratamentos de exceções disponíveis. E outro ponto também é a portabilidade. O que seria portabilidade de um código? Portabilidade é um código que vocês podem o quê? Desenvolver, na verdade desenvolver não, rodar, até eu posso falar portabilidade de sistema ou portabilidade de linguagem, né? Tem algumas linguagens que tu consegue pegar um código de vocês, transpor para outra e fazer algumas pequenas modificações. Mas a gente fala bastante questão de portabilidade na questão do sistema operacional. Tá? Por exemplo, assim, ó, Java a gente sabe, né? Porque usa a máquina virtual, que ela roda em Linux, roda lá no Mac, roda no Windows sem problema nenhum. Mas dependendo do tipo da linguagem, nós temos que ter alguns tipos de tratamento de algumas coisas extras, né? E também nós temos a questão da portabilidade levada ao rigor do projeto. Tá? Então, quando se desenvolve projeto, a gente conversa bastante lá em engenharia de software, quando a gente fala na questão da arquitetura, né, do nosso projeto, que a gente vai separar a parte do banco de dados, não vai separar, tá? Vamos utilizar lá o modelo de desenvolvimento MVC, Model View Controller, no qual na View nós temos a parte gráfica, na Controller nós temos regras de negócio, e na Model é a modelagem lá do banco de dados de vocês. O que eu vou salvar e como que eu faço toda essa parte. Isso é importante também para a portabilidade. Porque vocês já pensarem lá no desenvolvimento do software, quando vocês pretendem desenvolver, para não chegar depois de todo programado ele e ter vários e vários problemas. E aí nós entramos na parte dos paradigmas de linguagem de programação. Nós temos 4 pontos bem definidos que nós vamos ver, que são o que é um paradigma, né? A questão léxica, ou léxico, como queiram, sintaxe e semântica. Primeiro ponto, paradigma. O que é um paradigma? A definição dos autores diz que um paradigma não é nada mais que um conjunto de regras que estabelecem fronteiras, ou seja, domínios, né? E descrevem como resolver os problemas a partir dessas fronteiras, ou seja, dentro dessas fronteiras. Então, se eu tenho um paradigma funcional, um paradigma orientado a objeto, a agentes, eles têm seus limitantes. Vocês conseguem resolver o problema de vocês dentro desses limitantes? Você consegue, ok. E tem que também analisar a qual linguagem tem o nosso paradigma. Aí nós temos que dizer assim, ó, que um paradigma, ele também pode ser um exemplo, um modelo que serve de norma, né? E também que é uma forma de representar e manipular o conhecimento. Então essa é a definição de um paradigma. E a questão do léxico e da sintaxe. O que é léxico? Léxico não é nada mais que um conjunto de palavras que compõem a linguagem, também chamadas de palavras reservadas. Ou seja, lá no C, que vocês usam com a professora Daniela, lá no C, vocês conseguem utilizar a variável float ou a variável int? Tu consegue utilizar como variável? Não, né? Tá? Porque float e int são um conjunto de palavras reservadas, bem como que eu tenho lá outros, struct, né? E outras palavras, o próprio if, else, then, while, tá? São todas palavras reservadas. Eu não consigo utilizar elas como variáveis. Então, cada linguagem tem seu conjunto de palavras reservadas, né? Que compõem essa linguagem. Então, são palavras reservadas e como elas trabalham, até o que elas recebem, que são os seus tipos de dados, que a gente vai ver na aula seguinte. E o que é sintaxe? Então, sintaxe em linguagem de programação é a forma de suas expressões, tá? De suas instruções e de suas unidades de programa. Então, o que seria um exemplo de sintaxe lá em C? Por exemplo, o if.
O if eu tenho ele, palavra reservada if, eu abro e fecho parênteses, e dentro eu tenho a sua condição, não tenho? Eu posso ter mais de uma condição dentro do mesmo if? Posso. Posso colocar 2 E's comerciais, né? Ou 2 pipes, né? 2 barras para dizer ou se eu vou usar o lógico e ou o lógico ou, né? Então é a sintaxe. É a forma que funciona aquela partezinha. Aqui, ó. Levando para o lado já da semântica. Então, o que seria uma semântica? Nas linguagens, é o significado das expressões, ou instruções e definição de unidades de programa. Por exemplo, ali, ó, nós temos a sintaxe do if em Pascal. Nós temos if, sua expressão condicional. Em Pascal eu não preciso ter o parênteses, tá? Então, porque faz parte do que faz parte isso? Olhem só, voltando aqui, tá? Léxico, né? É o conjunto de palavras que compõem a linguagem, tá? Exatamente, Ricardo. Sintaxe, né? São forma de suas expressões, suas instruções e unidade do programa. Então, a sintaxe ali em Pascal é a seguinte para o nosso if. É if, expressão condicional, then, né? E tu coloca a instrução e fecha o if, tá? Então assim, ó, qual que é o significado? Se o resultado da expressão condicional for verdadeiro, ele executa, né, a instrução, do contrário não. Então o que é isso? O if é a sintaxe. Então o que é a semântica? É o significado da expressão, das instruções e da definição delas. Então, o que é o significado? É ali, ó. Se o resultado for verdadeiro, executa, se não, não. Isso é a nossa semântica desse exemplo. E assim nós vamos ter, quando a gente vai ter a nossa prova, né? Vamos ter lá, sempre tem na prova, né? Sintaxe, semântica, o que é um paradigma, né? Então, voltando ali, ó. O que é um paradigma? Conjunto de regras que estabelecem fronteiras, ou seja, domínios, e descrevem como resolver problemas dentro dessas fronteiras. Léxico, conjunto de palavras que compõem a linguagem, também chamado de palavras reservadas. E sintaxe, a forma dessas expressões e de suas instruções. E semântica, quando eu tenho o significado dessas instruções, dessas expressões, ou seja, no nosso caso ali, da sintaxe do nosso if. Tá? E aqui nós temos um exemplo de implementação de linguagens de programação. Aí nós temos 3 tipos. Compilação, quando ela é compilada, quando nós temos interpretação pura e quando nós temos um híbrido, tá? Quando nós temos uma compilação, ou seja, lá do lado esquerdo, lá na compilação, nós temos a nossa linguagem de programação, com a sua fonte ali. Então eu tenho o meu código, o qual vai ser compilado e gerado para uma linguagem de máquina, a qual vai receber dados e gera uma instrução. Qual que seria um exemplo de uma linguagem compilada? C, né? C, C++, qual outra compilada? Pascal, tá? São compiladas. Interpretação pura, ou seja, uma linguagem totalmente interpretada. Então, ali na interpretação nós vamos ter a linguagem de programação, com a sua fonte, com o seu código, né? O qual nós vamos fazer uma interpretação daquela parte do código, o qual nós geramos uma linguagem de máquina, temos nossos dados de entrada e uma execução. Qual o melhor exemplo que vem logo à cabeça quando a gente pensa em uma linguagem interpretada? PHP. Um dos melhores exemplos, né, Ricardo? PHP, que vocês vêm lá com o professor Tassiano, eu tenho uma interpretação direta. Tá? Óbvio que eu tenho as bibliotecas lá do PHP, que o que faz as bibliotecas? Elas fazem a interpretação do código de vocês para virar uma parte funcional. Mas toda vez que vocês efetuam uma modificação, vocês precisam recompilar? Não.
porque ela é interpretada. Do outro lado, lá nós temos as linguagens híbridas, no qual eu tenho a linguagem de programação, sua fonte lá, né? Eu tenho uma compilação, e daquele código intermediário eu vou ter uma interpretação, o qual gera uma linguagem de máquina, com os meus dados de entrada eu gero uma execução. Qual que seria um exemplo de uma linguagem híbrida? Qual linguagem que eu posso dizer como híbrida? Qual vem à cabeça de vocês? Java? Tá? Pense só, Java não tem a parte híbrida ali do Java? Então, no Java eu vou ter a parte compilada, tá? Mas eu posso ter a parte interpretada também. Se eu uso lá um JSP. Então, assim, ó, lá no meu código, tá? Eu posso ter a parte da regra de negócios, que quando eu modificar as regras de negócio, eu vou ter que recompilar, mas quando eu modifico o meu JSP lá, que é a minha parte do HTML dele, eu só faço a interpretação direta. Então ele já me faz a minha interpretação, não preciso recompilar ela. Tá? Então é um dos exemplos de linguagem híbrida. Tá? Ali dentro, tá? A questão da implementação das linguagens de programação. Compilada. Quando a linguagem ela é compilada, é que assim, pessoal, isso é um ponto bem... Não é tão fácil de falar, tá? Quando a gente tem a parte da compilada, interpretação pura e do híbrido, tá? Sempre existe um grande comparativo entre linguagens compiladas, interpretadas e linguagens híbridas. Aí vai depender do caso. Dependendo do tipo da linguagem com qual tu vai comparar, tu vai dizer que a compilada é mais rápida, ou então a híbrida é mais rápida, ou a interpretação. Mas normalmente a interpretação, tá? Ela é mais lenta, né? Porque eu vou ter toda a parte dela. Já no híbrido, perdão, a interpretação pura e o híbrido são mais, os dois, tá? São mais lentos que a compilada, tá? Me deu um branco agora. Acontece de vez em quando. A compilada, ela sempre é mais eficiente, porque eu rodo ela e só executo, tá? Então eu vou compilar toda ela e vou executar. Por isso que sempre diz que ela é mais eficiente. Mas ela tem um grande problema de portabilidade e depuração. Por que isso? Pensem só, vocês têm um código-fonte de vocês. Vocês pegaram e compilaram ele. Para eu verificar toda essa parte do código de vocês, se eu quiser depurar esse código, só eu tendo fonte, né? Na verdade, se vocês procurarem aí no Google, tá? A NSA, que é a Agência Nacional de Segurança Americana, ela liberou, já vai fazer, não sei se faz 1 mês ou 2 meses atrás, ela liberou uma ferramenta chamada GIDA. Ghidra. Não me lembro se é GIDA ou... Não, é Ghidra, tá? Com GH. Que é uma ferramenta que eles utilizam que ela pega qualquer executável e descompila, como se fosse descompilar todo o código. Só que vira um assembly, né? Então vocês têm que irem lá, tá? Perdão, vira um assembler e vocês têm que ir lá e olhar todo o código. Ele não volta para a linguagem original, tá? Mas vocês conseguem decompilar, não sei se eu posso usar a palavra decompilar, não sei se existe, tá? Mas vocês voltam ao fonte da linguagem e podem verificar todas as entradas e saídas e tudo o que acontece na linguagem. É uma ferramenta disponível lá, tu roda no Windows, roda no Linux, tá? Roda no Mac, tá? Eu fiz só um testezinho básico, mas tem que ter um grande conhecimento também em outra linguagem para entender tudo que é feito ali. Mas lá tem umas videoaulas deles, uns videozinhos, na verdade, da NSA mostrando como que é o funcionamento. Então, voltando aqui, ó. Questão da portabilidade. Por que a gente diz que tem uma grande dificuldade as linguagens de programação compiladas? Se eu compilo ela para rodar no Windows, eu vou conseguir rodar no macOS? Não, né? Vou conseguir rodar no Linux?
Não. Por quê? Questão das bibliotecas, né? Não vou conseguir rodar, então vou ter que fazer uma programação lá para o macOS, com as bibliotecas, lá para o Linux, todas independentes. Já no híbrido, tá? Ali no híbrido, eu uno a vantagem dos outros dois métodos, da flexibilidade e portabilidade de uma interpretação pura, da facilidade de depuração, porque eu só olhar ali fica muito mais fácil de depurar e ver a execução, mas a interpretação pura, eu tenho problemas com eficiência, né? Porque eu tenho que usar um interpretador, que em vez de compilar e rodar bem rápido, né, no nosso processador, ele vai ter que fazer toda a parte da interpretação. Então fica bem mais lento do que uma compilada. E no híbrido, como eu estava falando, une a vantagem dos dois. O melhor exemplo é o Java, que nós temos a JVM, que é o Java Virtual Machine. Ou seja, a máquina virtual Java, no qual todo o código que vocês compilam em Java, eu rodo na máquina virtual. Então, o código de vocês depende apenas e puramente da máquina virtual. Se a máquina virtual está rodando lá no Linux, no macOS, no Android, tá? Tá rodando no Windows, vai depender da máquina virtual rodando. Eu não vou ter que fazer uma compilação separada para cada uma delas. Tá? É bem como hoje a gente tem, que está em alta o React, né? Na verdade, o React Native, que eu faço um código e na hora de eu compilar eu gero ele para iOS ou gero para Android. Mas eu utilizo o mesmo código para tudo, a mesma base. Vai depender na hora que eu vou compilar, que ele vai utilizar lá as bibliotecas do iOS ou as bibliotecas do Android. Se procurarem no Google, vocês vão ver vários e vários cursos. E aqui nós temos, então, mostrando todos os paradigmas de linguagem de programação. Alguns deles nós vamos ver, nos outros vocês vão ter trabalho sobre eles, que a gente coloca material extra no site. O primeiro deles, do lado esquerdo nós temos paradigmas imperativos, do lado direito, paradigmas declarativos. Lá, dentro dos paradigmas imperativos, nós temos os estruturados, tá? Nós temos os orientados a objetos, os paradigmas concorrentes. Já do lado direito, nos declarativos, nós temos os funcionais e os lógicos. Então, nós vamos ver cada um deles. Como eu falei, nessa disciplina, nós vamos utilizar Python. Que Python ele é uma linguagem que nós podemos usar ele de uma forma funcional, de uma forma orientado a objeto e de uma forma lógica também. Então, ele é uma linguagem de programação que se encaixa em mais de um dos paradigmas. Então, nós podemos utilizar ele de mais de uma forma. Sobre os paradigmas imperativos. Os paradigmas imperativos, eles passam por um processo de mudança de estados, onde nós temos variável, valor e atribuição, e temos células de memórias. Então, ali nos paradigmas imperativos, vocês vão ter bem declarado e atribuído esses valores, e tudo passado direitinho. Já no declarativo, a gente fala declarativo, eu tenho as suas especificações sobre as tarefas a serem realizadas, tá? Ou a ser realizada. E ele abstrai de como o computador é implementado. O que seria isso? Paradigma declarativo. Se eu falo que ele abstrai-se de como o computador é implementado. O que é uma abstração? É quando eu subo o nível. Lembra que a gente viu nas aulas, aliás, lá de arquitetura de computadores? A gente tinha o nível 0 lá. O que era o nível 0? Eram portas e gates que nós tínhamos nas linguagens de programação. Depois a gente já subia um pouco, a gente criava uma abstração, ou seja, no nível 0 nós tínhamos uma máquina real com uma linguagem real, que trabalha lá com 0, 1, ou seja, nossas portas e nossos gates lá. E aí a gente cria uma abstração, onde nós criamos uma máquina virtual 0 e uma linguagem 0. Então, para linguagem essa máquina virtual, eu vou criar uma interpretação ou uma tradução para mais baixo nível. Então, eu sempre vou aumentando a abstração para tornar mais fácil a nossa programação. Por exemplo, quando a gente fala aqui, vocês se preocupam
dependendo da linguagem de programação de vocês, com a forma que os dados serão salvos lá no HD? Ou como que vai ser o processamento? Ou melhor, como que vai acontecer a concorrência do software de vocês perante os outros softwares? Ou qual recurso que eu preciso pedir ao sistema operacional para então ele poder rodar? Não, né? A gente não se preocupa. No nível que nós programamos, tá? Que a gente acaba programando no curso, vocês não se preocupam com isso. Vocês se preocupam só com a funcionalidade dele, com as regras de negócio dele, né? Vocês se preocupam com a parte da alocação de memória? Ou quando o programa você está alocando de memória? Ou melhor, a forma que vocês vão alocar a memória? Não, né? Mas lá com a professora Daniela, não sei se vocês utilizam se não me engano é malloc, né? Tá? Não me lembro o nome do comando, tá? Mas malloc, né? Que é quando vocês usam, na verdade é uma função, né? Que vocês passam por parâmetro o tipo da variável que vocês querem utilizar e ele vai alocar especificamente para aquele tamanho, aquele pedaço da memória. E daí faz todo o endereçamento, tá? Mas vocês não ficam tratando mais a fundo, tá? Já nos estruturados, nós temos um refinamento sucessivo, né? Onde nós temos blocos alinhados, com comandos, nós temos... todos desistimos ao uso de desvios incondicionais, tá? Então, quer dizer assim, ó, na linguagem estrutural, ali no C, que vocês utilizam, que vocês podem utilizar também em C++, mas é sempre aconselhado no C++ utilizar orientado a objeto, já que foi uma linguagem criada para ser orientada a objeto, né? É totalmente desaconselhado a utilizar o GoTo, né? Tá? Pode utilizar? Pode, mas é desaconselhado. Então, tu cria lá a tua estrutura, tá? Cria a tua função, cria com toda a declaração de suas variáveis, tá? Tudo direitinho, tá? Com blocos alinhados de comandos. Já na orientação a objeto, nós temos toda a abstração de dados. Lá na orientação a objeto, nós vamos ter as nossas classes, vamos ter nossos objetos, tá? Nós vamos ter as propriedades, ou seja, as características de cada uma das nossas classes. Nós vamos ter o instanciamento do nosso objeto, que nós vamos ver adiante nas nossas aulas, que é porque assim, eu posso determinar uma classe, posso criar a minha classe. A minha classe, ela vai ter determinadas características. Por exemplo, eu tenho esse elemento aqui, ó, tá? Eu tenho minha cadeira. Eu posso dizer que a minha cadeira é minha classe. Quais propriedades consegue identificar ou quais características? Cor, poderia ser uma, né? Tá? Material do que ela é construída, número de pernas, tá? Se tem encosto ou não tem encosto, tá? Ou melhor, o tipo de encosto, vão ser propriedades que eu vou criar lá o meu objeto. Quando que eu vou instanciar esse objeto? Quando eu digo que a classe cadeira é da cor preta, qual tem o material, sei lá, isso aqui é um alumínio, um ferro, né? Tá? E tem encosto estofado ou não é estofado. Aí eu faço o instanciamento da minha classe. Então eu trabalho com uma abstração bem mais alta, né? E nossa outra que nós temos ali é quando nós temos as linguagens dentro dos paradigmas imperativos concorrentes, que são processos que executam simultaneamente e concorrentemente por recursos, tá? Aí existem alguns tipos de linguagem que eu tenho, linguagens que são concorrentes, na verdade que eu posso executar simultaneamente ou que eles concorrem em determinados recursos, que é quando eu só vou executar quando eu tenho todos os recursos alocados, né? Então vou poder executar essa minha determinada funcionalidade. Já dentro dos declarativos, eu tenho os funcionais, né? E os lógicos. Os funcionais, eles são programas que são compostos por funções matemáticas, tá? Como o próprio nome diz, e os lógicos são voltados a predicados ou dedução automatizada. Deixa eu dar um pause só para dar uma respirada. Tá? Entrando aqui, pessoal, na parte do histórico da evolução das linguagens de programação, aí nós temos assim, ó, dificuldade de programação
em linguagens de máquina, tá? Então, como nós tínhamos uma determinada dificuldade em programar linguagem de máquina, que não é nada simples, imaginem vocês fazendo toda a alocação dos recursos, tá? E de todas as funcionalidades em linguagem de máquina, né? A gente chama, né, os escovadores de bits, né? Tá? Mas faz parte, tá? Tem muitas pessoas que programam em linguagem de máquina e é necessário quem programa em linguagem de máquina. E aí também, dentro do histórico, nós tínhamos o foco das primeiras linguagens de programação, que ela era de eficiência de processamento e consumo de memória. Ou seja, ela tinha uma eficiência de processamento e consumo de memória baixo, né? Tá? E também eram de baixa produtividade de programação, como programação estruturada, tipos abstratos de dados e orientação a objetos, tá? E dentro das linguagens de programação, nós temos uma das primeiras lá, de 1954, Fortran. Provavelmente os pais de vocês escutaram Fortran. Provavelmente o meu pai deve ter programado lá no curso de Engenharia Civil, em Fortran deve ter programado. Tá? Então, Fortran é uma linguagem de programação que foi criada lá em 1954, que ela é totalmente voltada para aplicações numéricas. Já Lisp, que é uma programação funcional, a qual nós não vamos utilizar nessa disciplina, a gente vai usar ali Python, tá, como linguagem funcional, que eu vejo que é bem mais útil para vocês do que a gente pular lá para Lisp. É uma linguagem de programação lá de 58, tá? Nem eu... Não, óbvio que eu não tinha nascido, né? Eu só nasci em 84, tá? Então, meu pai já... Não sei se meu pai tinha nascido já nessa época, mas acho que tinha nascido, sim. Tá? Ela é uma programação funcional. Depois, junto ali em 58, nós tivemos o ALGOL, que foi uma das primeiras programação, né? Não programações, estruturada. Depois o COBOL, de 59, que era para aplicações comerciais, totalmente voltado. Depois o tão conhecido BASIC, né? Que foi ali de 64, que o Bill Gates investiu muito dinheiro em cima também, que nós tínhamos ali o BASIC, né? O compilador BASIC, que é, na verdade, assim, ó, foi uma linguagem criada para ensinar leigos, tá? Quem não sabia nada sobre nenhuma outra linguagem anterior, que tinha muito conhecimento, então a curva de aprendizado delas era muito difícil, tá? Então tinha que ter um grande conhecimento, na verdade, ir adquirindo um grande conhecimento para poder programar. Aqui Basic já era bem mais simples. E aí veio uma das que foi muito utilizadas, ali em 70, conhecida como Pascal, né? Que foi utilizado durante muitos e muitos anos. No início da minha graduação, quando eu fazia na particular, eu tive um pouquinho de Pascal, tá? Mas depois já fui para outras coisas. Que Pascal foi uma linguagem criada para ensino de programação estruturada e voltada para simplicidade, tá? Era Pascal, né? 2001, né? Aqui na Ubra, então, assim a gente vai indo, né? Depois veio o Prolog, que é totalmente voltado para lógica. Eu tive lá na minha graduação, se eu não me engano, nessa disciplina, Prolog, tá? Não gostava muito, tá? Mas a gente tem que ver de vez em quando, né? Que é uma programação voltada para lógica. Na verdade, ela não é tão simples o entendimento dela, mas depois tu pega o jeito, vai embora. Mas ela é totalmente voltada para lógica, ali é de 70. E finalmente, em 71, o nosso tão conhecido C, né? Que foi uma implementação de Unix, que C hoje continua sendo muito utilizado, C e C++, né? Ainda continuam sendo linguagens bastante utilizadas, apesar, se eu não me engano, não me lembro o último dado, mas acho que Java acaba sendo a mais utilizada no presente momento. E depois lá, voltando um pouquinho ali, que eu pulei de 71, né? Era Smalltalk, que era para estar antes lá, que é de 69, que é uma das primeiras, na verdade, acho que se eu não me engano, a primeira programação orientada a objetos. Então ali, ó, lá em 69, nós já tínhamos conceitos de objetos. Classe, tá? Objeto, os nossos atributos da nossa classe, os nossos métodos da nossa classe, os nossos métodos também conhecidos como operações, né? Só que na linguagem estruturada nós falamos que são funções. Em 89, a linguagem... 89, perdão, não. Em 83, a linguagem ADA,
que é uma programação concorrente, nunca utilizei essa linguagem. E ali, em 83, tá? Um ano antes de eu nascer ali, C++, tá? Que depois teve uma grande disseminação, porque é uma linguagem voltada à orientação a objeto, tá? Que tem um desempenho dela, é muito bom, né? Roda muito bem, é uma linguagem muito eficiente. E ali em 95, já Delphi, que é voltado para POO e para POE, tá? Delphi também, quem nunca viu Delphi, tu cria a parte gráfica do Delphi e depois faz a parte das regras de negócio, ou seja, da programação do Delphi em si. E ali em 95, Java, como mais simples e confiável que C++, né? O pessoal diz que é mais simples e mais confiável, lembrando que Java tem que ter toda aquela parametrização, né? Eu sempre digo assim, ó, eu aprendi primeiro C para depois aprender um pouco de Java. E eu encontrei bastante dificuldade. Mas eu sempre notei até dos meus colegas de graduação que eles que aprenderam Java primeiro e depois foram aprender C, mexer com C, a facilidade deles era bem maior, bem maior. Então, também quando tu vai de Java, que já é orientado para objeto, e tu vai para o C++, fica muito mais fácil a tua vida, né? E ali também, em 95, né, surgiu o PHP, totalmente voltado para a internet, que a gente utiliza muito hoje, né? JavaScript, também eu não coloquei o ano ali porque eu não lembro direitinho se é... Foi um pouco depois de 95 JavaScript, que também é voltado para a internet. Hoje tem um boom bem grande da utilização do JavaScript, né? O ASP.NET em 2000, também uma linguagem voltada para a internet. E aqui fecha o conteúdo da aula de hoje. Só vamos retomar lá, deixa eu voltar lá para o nosso primeiro slide, tá? Então, para essa parte de introdução aos paradigmas. Lembrando, definição de uma linguagem, do papel das linguagens de programação, que o objetivo dela é tornar mais efetivo o processo de desenvolvimento do software, né? E visa a geração e manutenção de softwares do modo produtivo e com garantia de padrões de qualidade. Dentro disso, nós temos as propriedades desejadas de um software, que é confiabilidade, mantenibilidade, eficiência e desempenho. Tá? Depois, dentro dos conceitos básicos que nós vimos, paradigma, lexo, sintaxe e semântica. Lembrando, o que é um paradigma? Nada mais que um conjunto de regras que estabelecem fronteiras, ou seja, domínios, né? E descrevem como resolver os problemas dentro dessas fronteiras. Léxico, o conjunto de palavras que compõem a linguagem, também chamada de palavras reservadas, né? Sintaxe, a forma das expressões de suas instruções e de suas unidades de programas. E semântica, o significado da expressão das suas instruções e definição da unidade de programa. E dentro delas, nós temos as compiladas, né, referente às linguagens de programação, a forma de implementação, né, as compiladas, as interpretadas e as híbridas. E dentro dos paradigmas, nós temos os paradigmas imperativos, paradigmas declarativos. Dentro dos paradigmas imperativos, nós temos as estruturadas, as orientadas a objetos, as concorrentes. Dentro dos paradigmas declarativos, as funcionais e as lógicas, né? Isso fecha essa nossa aula sobre introdução às linguagens de programação. E lá no final do nosso slide tem as referências bibliográficas desse material ali, ó, do livro do Sebesta, tá? Do livro do Mello e o material do professor Fernando Praz.